Fim do ano chegou e com ele vem as festas de Natal e de Ano Novo, e hoje a gente vai fazer essa make aqui que vocês estão vendo eu usando como inspiração pro Natal. É uma make de reproduzindo maquiagem, então peguei uma inspiração do Pinterest que eu vou deixar por aqui. Então já me conta aqui, você gosta de maquiagem verde e vermelha? E pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje é dia de reproduzindo maquiagem do Pinterest. Bom, gente, como dá pra ver, eu já estou com a pele pronta. Eu queria ter filmado a pele junto com vocês, pra vocês verem ela, mas eu não sei aí se vocês têm um Android, assim como eu uso o celular pra gravar. E tem uma IA que fica do nada aparecendo, né? Vocês sabem bem do que é que eu tô falando. Então ela meio que fez o meu vídeo parar e aí eu não consegui gravar nada da pele. E eu só vi isso agora. Mas a gente vai fazer o olho junto. Se você quiser ver como eu fiz essa pele, tem outros vídeos meus aqui, eu vou deixar nos cards pra vocês. Porque normalmente eu sempre faço o mesmo tipo de pele, tá? Só deixei mais rosadinho pra ficar mais parecido com a referência. Mas eu sempre faço o mesmo tipo de pele, com os mesmos produtos, até porque não é sempre que eu compro produto novo. Quando eu compro, eu já venho aqui pra mostrar. É porque, né, gente, não dá pra ficar gastando tanto assim. Enfim, então a gente vai fazer o olho junto e a boca também. A ideia é ser uma make bem natalina. Então a gente vai fazer esse olho verde. Bom, gente, eu tenho duas paletinhas que estão em tons verdes. A primeira é essa aqui, ó, a 24.1 da Oceania. Ela tem esses dois tons de verde. São verde bem intensos. Eu queria um verde mais clarinho, mas eu não vou ter. Então eu vou tentar usar esses dois tons, mas eu também tenho os tons da paleta Celebration da Nina Secrets, que é um verde mais musgo, sabe? Então não sei se vai combinar com a referência da maquiagem, mas eu vou tentar usar essas cores aqui que eu tenho, porque eu não tenho uma paleta só de tom verde que eu consiga fazer um degradê inteiro, tá? Vou começar fazendo ali a minha pálpebra fixa com esse tomzinho aqui de marrom da paleta Celebration da Nina Secrets, pra poder ali meio que servir de base para os tons verdes e ficar mais fácil de esfumar pra minha pele, então um degradê melhor. Mas antes eu vou vir com um corretivo mais clarinho. Esse aqui é o 01 da LF Pro. É um corretivo mousse, ele é muito bom, principalmente pra fazer ali como um primer pros olhos, tá? Vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra, porque ele vai deixar minha pálpebra mais clarinha, pra poder fazer como se fosse uma base mesmo e fazer com que essas cores acendam mais na minha pele, tá? Então vamos aplicar aqui, espalhar com a esponjinha mesmo. Vou subir pra minha pálpebra fixa até a minha sobrancelha. Peguei a cor com meu pincel mais fofinho e vou aplicar bem aqui na minha pálpebra fixa e já vou ir meio que dando uma esfumadinha. Vou vir até aqui ao canto interno, puxando pro nariz. E vou invadir bastante a minha sobrancelha, porque como eu passei o corretivo mais claro, eu senti que ficou bem mais clara a minha pálpebra. Tô me sentindo meio estranha por causa disso. Então vou aplicar bastante, vou invadir bastante a minha pálpebra, porque essa sombra aqui, ela é basicamente do meu tom de pele. Talvez seja só um pouquinho mais escuro, mas é bem pouco. Lembra sempre de ir tirando o excesso da sombra do pincel, tá? Para que essa cor não fique tão carimbada na sua pele. Já vou vir com um tomzinho mais claro que eu tenho nessa paleta e já vou aplicar aqui, ó. Em a sobrancelha para dar uma boa esfumada nesse marrom que a gente acabou de aplicar, o mais escuro. Vai ajudar a esfumar, deixar mais homogêneo, sabe? É só para mim parar de sentir que minha pálpebra tá muito branca. Agora eu vou vir com o verde mais intenso que eu tenho, que é da paleta 24.1 da Oceania. Vou vir com um pincel médio, pegar a minha cor, tiro o excesso, tá? E vou aplicar aqui, ó, bem no meu côncavo. E vou aplicar dando batidinhas. Quero que a cor fique bem intensa, sabe? Aí eu vou pegando, tirando o excesso e aplicando. E aí depois a gente vai esfumar isso aqui no marrom. Dá pra ver que eu trago até, ó, o meu ponto alto dos olhos. Eu sempre passo um pouquinho do côncavo pra pálpebra fixa pra que essa cor apareça. Porque senão, se eu ficar só no côncavo, ela não vai aparecer nada quando eu tiver com o olho aberto. Agora eu vou tirar o excesso do pincel e vou vir esfumando esse verde nesse marrom. Inclusive, vou voltar com o meu marrom, mas com o pincel médio, e vou esfumar esse verde no marrom. Quanto mais cor de marrom eu tiver, mais fácil vai ser pra esfumar o verde no marrom. Faz pouco tempo que eu fiz maquiagem verde e olha eu aqui fazendo maquiagem verde de novo. Bom, esfumei aqui o nosso primeiro verde. Achei até que ficou bom, porque o marrom ficou meio que esverdeado, sabe? Agora, com o pincel pequeno, a gente vai pegar aquele verde musgo da paleta da Nina. Vamos tirar bem o excesso e vamos aplicar aqui, ó, no nosso canto externo, até mais ou menos chegando no meio. Vamos aplicar dando batidinhas, e aí a gente vai fazendo o mesmo que fez com o outro. Pega o produto, a sombra, aplica até ficar na intensidade que você quer. Na referência vai até mais ou menos a metade mesmo.
a gente vai aplicar até a metade a sombra e até o côncavo. Pálpebra móvel até chegar no côncavo. Agora a gente vai limpar nos pincelzinhos. Vamos esfumar essas bordinhas no verde mais escuro. E essa é a parte chata, tá? Porque o pincel é pequeno, então demora pra esfumar. Aí aqui a gente pode vir com o primeiro verde. Deixa eu limpar mais um pouquinho meu pincel, que ele tá bem verde. Vou vir com o primeiro verde que a gente usou. Vou pegar ele um pouquinho, vou tirar o excesso e vou ir esfumando essa bordinha. Tá vendo que eu vou aplicando e puxando pra dentro e esfumar um verde no outro sem espalhar demais na minha pálpebra. E aí eu vou dando uns vai e vem, vou tentando fazer bolinha, sabe? Mas tentando manter bem concentrado, não invadir onde não deve. Tá vendo que a gente reforçou o verde, aí ele deu uma carimbada no marrom? A gente vai vir esfumando esse marrom também, tá? Que é pra deixar bem bonitinho esse degradê. E aí a gente sempre vai limpando o pincel, tá? Agora eu vou vir com o verde mais intenso da paletinha da Nina, o cintilante. Vou pegar com o meu dedo mesmo, que eu prefiro aplicar com o dedo porque sempre fica melhor a pigmentação, sabe? E vou aplicar aqui, ó, do centro da pálpebra pra parte interna, pra cima. E também vou invadir um pouquinho o marrom que a gente acabou de esfumar. Se você quiser subir um pouquinho desse produto pra pálpebra fixa, pode subir. Somente se você tem a pálpebra caidinha ou sobreposta, igual é o meu caso. Se a gente não sobe pra pálpebra fixa, não aparece. Olha o tanto de produto que ainda ficou no meu dedo. E eu apliquei foi produto nessa pálpebra. Vou voltar com o meu pincel pequenininho e a minha sombra verde musgo. E vou esfumar nesse verdinho cintilante aqui. Só pra misturar melhor essas cores. Deixa eu dar uma olhada aqui na referência. Vou vir com a sombra mate mais clarinha dessa paleta e depois vou vir com essa aqui, ó, pra fazer o cantinho interno dos olhos. Vamos aplicar aqui, ó, no canto interno e puxar pra esse verde. Lembrando que eu sempre limpo os pincéis antes de pegar a próxima cor, tá? Como o cantinho interno dos meus olhos é muito pequeno, eu vou pegar a sombra cintilante com o pincel mesmo e vou aplicar aqui, ó, no canto interno e vou puxar pro verde. Também vou aplicar um pouquinho dessa sombra aqui, ó, no alto da minha sobrancelha. Ainda vou fazer a sobrancelha, tá? Nem quero aplicar um pouquinho aqui, ó, no alto dos olhos, bem no côncavo e na pálpebra fixa, pra ajudar no degradê desse verde pro marrom, sabe? Até pra juntar aqui, ó, que fica bem bonito, né? Vamos limpar esse pincel de novo. E agora a gente vai fazer a parte inferior dos ossos. Na minha referência não tem sombra verde na parte inferior dos olhos, é só o marrom. Então a gente vai pegar o primeiro marrom que a gente usou, um pincel pequeno, e vamos esfumar aqui, ó, do meio do olho pro canto externo, ligando com o verde, tá? Agora, pra esfumar esse marrom, a gente vai pegar aquela sombra mate mais clara da paleta e vamos esfumar esse marronzinho aqui, só pra dar um acabamentozinho. Não precisa de muita coisa, não. Vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro, bem pouquinho, e vou colocar só aqui, ó, no finalzinho dos olhos. Pode ser um preto também, mas acho que marrom com verde fica bem melhor que preto, tá? E a gente esfuma aqui, ó, com essa sombra que já tá pronta, pra dar uma escurecida ali no cantinho. Agora, com um pincelzinho fofinho e um pouquinho de pó solto, eu vou varrer aqui, ó, o que caiu e deixar aqui mais clarinho. E dar até uma recortadinha aqui, ó, na nossa sombra. Bom, o esfumado em si já acabou. A gente vai fazer esse delineado gatinho. Vou usar o meu delineador Cat Eye da Mari Maria, que eu gosto bastante dele, que ele tem uma ponta bem fininha. E eu vou fazer o delineado que eu sempre faço, inclusive tem vídeo aqui ensinando a fazer delineado em pálpebra caída. Para dar acabamento nesse delineado, eu vou passar aqui, ó, lápis de olho preto na minha linha d'água. Mas isso aqui é só se você conseguir, tá, amiga? E antes da máscara de cílios, já vamos fazer essa sobrancelha aqui. E eu só vou dar uma preenchida onde eu tenho falhas, tá? Então a sobrancelha é algo bem pessoal também. Vai de gosto mesmo. Olhos prontos, agora a gente vai pra boca bem vermelhona. Vou usar o meu lápis delineador de lábios vinho da Balm pra poder desenhar o meu lábio. E vou usar o batom da Make Be. Esse aqui foi um brindezinho que eu ganhei numa compra. A cor só tá red. Não sei se é essa cor mesmo, mas é um vermelho bem aberto, sabe?
sabe? Bem intenso. E agora a gente vai desenhar o lábio. E agora eu vou vir com o batom e eu vou tentar preencher tudo, inclusive aonde eu passei o lápis. O lápis era mais pra delimitar mesmo a minha boca e facilitar a aplicação do batom, tá? Prontinha, maquiagem pronta. Me contei se vocês gostaram das cores da maquiagem. Se você acha que é uma maquiagem bem natalina, eu gostei bastante. Eu com certeza usaria no Natal tranquilamente. Eu gosto de maquiagem bem chamativa. Mas se você quiser uma maquiagem mais clássica pro Natal, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos só de maquiagem pro Natal e pro Ano Novo também. Acho que aqui só faltou, sei lá, um dourado, vai. Que é pra ficar bem na energia, né? Me conta aí, você colocaria um dourado? Em o que você colocaria esse dourado? Nos olhos ou na boca? Bom, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.